A paz do Senhor a todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Eu sou a missionária Regina Grillenzoni e eu quero trazer para você hoje, dia 25 de março de 2021, uma mensagem que o Senhor me trouxe durante a madrugada. O Senhor me acordou durante a madrugada para me trazer uma revelação. E eu comecei a pensar durante a madrugada, o Senhor começou a falar comigo. Por que que muitas pessoas não têm paz dentro da sua própria casa? Porque muitas pessoas nos dias de hoje vivem sem paz dentro da sua própria casa? Porque muitos servos de Deus, principalmente aqueles que são chamados por Deus para fazer a obra de Deus, muitas vezes não tem paz dentro da sua casa, não tem paz dentro da sua igreja, e às vezes você passa por situações que você não acredita que aquilo vem de Deus, porque a impressão que dá que você está trazendo discórdia naquele local, que você está trazendo discórdia dentro da sua família. E eu comecei a indagar o Senhor, por que isso acontece? E o Senhor começou a trazer à minha mente todos os heróis da fé, todos aqueles que o Senhor escolheu para fazer a obra, por onde eles passaram, eles enfrentaram situações de guerra, situação de falta de paz, aonde eles passavam. É como se eles fossem a única pessoa que conhecesse a vontade de Deus, que pudesse levar a verdade de Deus. E o meio que eles viviam não encontrava paz, não encontravam pessoas que aceitassem essa verdade de Deus. Assim como acontece nos dias de hoje, eu tenho vivido muito essa experiência, aonde eu convivo com a minha família, com os meus amigos, com a sociedade. Muitas vezes eu não consigo ver, não consigo ter paz no meio desse povo. E muitas vezes eu fico pensando, será que eu sou a causadora dessa falta de paz? Será que é eu que estou causando essas divisões? Será que é eu que estou causando essas inimizades? E aí, durante a madrugada, o Senhor me acordou para trazer essa revelação. Eu quero que você acompanhe comigo no livro de Mateus, capítulo 10, no versículo 34, a partir do versículo 34 até o 36. O Senhor Jesus, ele falou aqui sobre as dificuldades. No versículo 34 ele diz: não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Olha que interessante, o Senhor Jesus é considerado como o Rei da Paz. Todos nós conhecemos, sabemos que Jesus é o Rei da Paz. E ele próprio afirma nessa passagem de Mateus 10 que ele não veio para trazer paz à terra, mas ele não veio para trazer a espada. E aí há uma controvérsia. E eu estava pensando, e o Espírito Santo falava comigo durante a madrugada. Por que é que muitas vezes eu me sinto tão sozinha? Por que é que muitas vezes nos locais onde eu frequento, até mesmo no meio da minha família, muitas vezes meus filhos, meus irmãos, meus parentes, no meio deles não há paz, há discussão, há divisões. Por que isso acontece se eu sou uma serva de Deus, se eu sou uma escolhida de Deus para levar a palavra de Deus, para trazer a mensagem? Aí, meus queridos, se o próprio Jesus diz aqui em Mateus 10 que ele não veio para trazer a paz, mas para trazer a espada, e aqui ele afirma também, pois eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai.
em outras passagens, em outra, como eu poderia dizer, de uma outra forma, Jesus diz: eu não vim trazer paz, mas a espada, isto é, guerra, dissensões, brigas e divisões dentro das famílias. Aí eu comecei a pedir ao Espírito Santo que me revelasse, que me mostrasse sobre essa questão, sobre isso. E aí o Espírito Santo me trouxe a revelação de que realmente essa divisão, né, essa contenda que há dentro das famílias, muitas vezes, da sociedade, que os servos de Deus, quando eles estão aqui na terra fazendo a obra de Deus, causa essas divisões, causa essas brigas, porque o reino de Deus, ele é tomado à força. O reino de Deus, ele é conquistado. E quando você, escolhida de Deus, tem que levar a mensagem, a palavra da verdade, aí você bate de frente com o espírito do mundo, bate de frente com os desejos da carne, você bate de frente com a parte humana das pessoas, porque a própria palavra nos ensina que o espírito é inimigo da carne. Aquele que quer viver pelo Espírito Santo, seguindo a vontade de Deus, ele se torna inimigo da carne, ele se torna inimigo desse mundo. E por isso o Senhor Jesus disse que ele veio trazer divisão, que ele veio trazer a guerra e não a paz, brigas, dissensões entre as famílias, porque muitos, não são todos que acreditam nessa verdade, muitos não querem entender essa verdade. E quando você, como servo de Deus, como escolhido de Deus, começa a viver isso na sua pele, começa a viver isso na sua vida, você começa a se sentir sozinho, você começa a se sentir isolado, você começa a parecer que você não faz parte mais daquela família, você não faz mais parte daquela sociedade, porque você é diferente, porque você está ministrando a vontade de Deus, porque você está vivendo pelo Espírito. E as pessoas que estão ao teu lado, a sua própria família, eles querem viver a carne, eles querem viver os gozos da carne. E aí causa as divisões, causa as brigas, causa isso que Jesus diz aqui, briga entre famílias, a inimizade, porque nem todos compreendem, nem todos aceitam a verdade da cruz, nem todos aceitam, porque é necessário que o homem mate a sua própria carne, que ele mate a sua natureza humana, que ele iniba a sua natureza humana para que ele possa viver a sua natureza espiritual. Nós, os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, aqueles que conhecem a palavra, que conhecem a verdade, nós precisamos viver pelo Espírito, nós precisamos viver no Espírito. E quando você está numa situação que você busca a presença do Espírito Santo, e você busca o Espírito de Deus, e você quer viver desse Espírito, e você está no meio de pessoas, no meio da família, que eles não querem isso, que eles não enxergam isso, não entendem isso, causa essa briga, causa essa falta de paz. Meu irmão, eu não sei se você consegue compreender essa mensagem, mas eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido muito isso e muitas vezes eu me sinto sozinha. Eu me sinto como se eu fosse um ET, uma pessoa de outro mundo. Na verdade, nós somos de outro mundo porque nós somos cidadãos do céu. Nós estamos sendo preparados por Jesus para viver no céu. Então, nós precisamos buscar a parte espiritual para que a gente possa estar preparado para ir morar no céu. Mas a terra, as pessoas na terra, muitas vezes dentro da nossa casa, os nossos familiares, eles não compreendem, eles não querem isso, eles não aceitam isso. E aí é onde o Senhor Jesus diz aqui no versículo 34, não pense que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, pois eu vim causar divisão. Essa é a divisão que Jesus disse.
Porque se a pessoa entende, se a pessoa compreende, ela está do mesmo lado. E aquele que não se junta, espalha. Então, ele veio causar essa divisão. E há muitas brigas dentro de uma família, que existe uma pessoa que é cristã, uma pessoa que é crente e os outros não são. Então, causa inimizade. Aí muitas vezes é o pai e o filho, muitas vezes é o filho e o pai, entre a filha e a mãe, a nora. Então há essa briga, porque nem todos querem viver pelo Espírito, muitos querem viver pela carne. Assim o próprio Jesus afirma que muitas vezes os inimigos de uma pessoa é os da própria casa, da própria família. Muitos de nós, nem todos da nossa família são convertidos, nem todos conseguem entender, nem todos conseguem viver do Espírito. Então é aonde causa essa divisão. E durante a madrugada, quando eu conversava com o Espírito Santo e o Senhor falava ao meu coração, e eu dizia: Senhor, isso é muito triste, Senhor, isso é muito triste. Por que existe isso? Mas nós não temos a resposta. Somente Deus, somente o Espírito Santo de Deus pode saber o que se passa no coração e na mente das pessoas. Somente Deus pode fazer com que a pessoa conheça a verdade, com que a pessoa entenda essa verdade, com que a pessoa aceite essa verdade e viva essa verdade do Espírito Santo. Então, durante a madrugada, quando eu falava com Deus, quando eu falava com o Espírito Santo, o Senhor trouxe essa revelação ao meu coração. Muitos, não é só eu, não somos só nós nos dias de hoje, muitos dos meus escolhidos passaram por essa situação. Você pode citar vários personagens da Bíblia que tiveram que guerrear com muitos, guerrear com soldados, guerrear com a igreja, guerrear com os familiares, porque não aceitaram, não eram compreendidos dentro desse chamado que o Senhor tem para os seus. Hoje, o Espírito Santo traz ao meu coração esse conforto, porque não sou só eu, muitos estão passando por essa situação. Se você que está ouvindo essa mensagem tem essa mesma preocupação, essa mesma tristeza, se alegre comigo, saiba que o Senhor te escolheu, se alegre, saiba que o Senhor te separou para ser um servo, separou para que você levasse a verdade. E como diz a própria palavra, nem todos querem essa verdade, nem todos querem conhecer essa verdade. Então, por isso que o Senhor Jesus afirma aqui que Ele próprio veio para trazer divisão. O que nós vemos no mundo de hoje? As pessoas brigando entre si, questão de religiões, aos crentes com outras denominações, aqueles que pregam a verdade, que pregam o evangelho, muitos brigando com ele dentro da própria família, muitos causando contendas, briga, inimizade. Mas o Senhor escolheu o povo dele, o Senhor nos escolheu para fazer essa obra. Nós só temos que confiar que o Senhor está no controle, que o Senhor está nos guiando, que o Senhor está nos conduzindo para entregar a verdade, para levar a verdade. Então hoje, da parte do Senhor Jesus, eu quero deixar esse alento ao seu coração. Saiba que o Senhor te escolheu, saiba que o Senhor tem te usado muito, saiba que o Senhor quer te usar muito, assim como Ele falou comigo durante a madrugada. Eu sei que isso é difícil, mas confie em mim, porque as coisas elas vão se revelar no tempo certo, as coisas vão se esclarecer no tempo certo, e o Senhor virá buscar a igreja, o Senhor virá buscar os seus. Permaneça firme no chamado que o Senhor tem com você, permaneça firme naquilo que o Senhor quer que você faça. Mesmo que muitas vezes você permaneça sozinho, isolado da sua família, dos seus amigos, da sociedade, isso faz parte, pois o próprio Cristo passou por isso e nós não somos melhores que Cristo. Então entenda isso, confia no Senhor que todas as coisas vão se encaixar, que a vitória vai chegar e que Cristo logo virá buscar a igreja. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje, meu irmão, principalmente você que é servo de Deus, que